Está no ar então mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast aqui na tua Rádio Alvorada e hoje com o patrocínio então do Hospital Cristo Redentor, da Imunize Clínica de Vacinas, da Solucione Imóveis, do Ticiane Laboratórios, do Dr. Rodrigo Balutin, urologista, Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, da Deliciare, da GSB Áudio e Vídeo e Odonto Rigo, vamos falar sobre saúde masculina e seus tabus. Então, para falarmos hoje sobre saúde masculina e seus tabus, estou recebendo aqui, então, no nosso podcast, o Dr. Henrique Perim, que é urologista e trata da saúde masculina, principalmente, num todo aí sobre prevenção, tratamentos e doenças. Bem-vindo, Henrique, um prazer estar recebendo aí você hoje no nosso episódio. Bem-vindo, obrigado, agradeço pelo convite de ter o GF da Rádio Mais Nova. E acho que vai ser um papo bem interessante para a gente falar, tá? Como tu bem disse, principalmente de saúde masculina, né? Porque a gente também fala de saúde feminina, trata a saúde feminina, mas acho que os principais tabus e questões de doenças que a gente tem para conversar geralmente estão relacionadas à saúde masculina, né? Eu acho que é histórico, né, Henrique? O homem que se cuida menos que a mulher, né? Tanto é que hoje a gente vai pegar aí perfil demográfico, se tem muito mais mulheres do que homens aí quando a gente entra na melhor idade, né? E eu acredito que muito vem disso, né? A mulher procura muito mais o médico do que o homem. E quando a gente acaba entrando na saúde urológica, acredito que os tabus acabam aumentando, né? Principalmente quando se fala em questão de próstata. Sabe que é estatístico isso, né? Tem estudos que demonstram justamente isso, que a mulher vive mais por conta de estar se cuidando desde sempre, né? Então, o homem... A gente atribui isso, talvez, ao homem só começar a se cuidar depois de mais tarde, ou geralmente quando sente alguma coisa, né? Não tem toda aquela ideia de prevenção, ou pelo menos não era assim. A mulher tende a se cuidar mais, né? Desde de mais jovem, assim, e fazer um trabalho preventivo melhor, né? Acaba isso aumentando a longevidade dela, né? A gente vê que as mulheres, né, entram ali na rotina de fazer sempre exame Papa Nicolau, entra na questão de exame de mamas, né? E o homem acaba indo muitas vezes na questão do tabu, né? Que as campanhas, principalmente Novembro Azul, aí falando na questão de câncer de próstata. Ainda é uma realidade isso, né? Do homem ter o medo do toque, ter aquele tabu de que vai ser menos homem se for fazer o toque. E muitas vezes entra também aquela discussão de que não tem novos métodos que possam substituir ele. É uma realidade, acho que eu como clínico encontro e na tua realidade deve ser muito maior. A gente vê várias questões sobre isso, né? Eu acho que o principal da gente de ter esse tabu, de por que as pessoas têm tanto medo de ir, o principal é não saber o que vai acontecer, né? Então, esse tipo de campanha que a gente faz no Novembro Azul, de informação, esses podcasts, tudo que a mídia hoje lança, eu acho que é legal para informar, porque o paciente e qualquer pessoa, né, que tu vai ter uma experiência nova. A pessoa já não costuma ir ao médico sempre, geralmente vai, relaciona o médico a uma coisa ruim, né? Alguma coisa que tu vai achar alguma doença na tua saúde. E ainda tu não sabe o que tu vai esperar, não sabe, fala-se de toque, fala-se de exames, mas tu não sabe exatamente como o que tu espera, fica com receio, né? Será que é doído? Será que não é doído? O exame em si e toda a consulta como um todo, né? Será que eu posso achar alguma doença? Se eu achar, será que é uma sentença para mim? Será que tem tratamento? Não tem? Então, durante a consulta, eu recebo bastante esse tipo de paciente, né? Eu gosto de desmistificar bastante coisa antes de trabalhar e fazer, propriamente dito,
o exame, ou enfim, né? Eu acho que tem que ser tudo muito bem explicado antes, o porquê que a gente está fazendo, eu gosto de explicar, como vai ser feito, o que esperar, né? E o que a gente... por que é tão importante e o que a gente vai fazer posteriormente, né? Sempre o paciente está consciente do que a gente está procurando e qual é o nosso planejamento, né? Uhum. Hoje você preconiza a partir dos 40 anos iniciar um segmento na questão, quando se pensa em câncer de próstata, assim, mudou ou ainda segue como 40 um marco? Na verdade, fazendo um parênteses só, acho que esse é o ponto que talvez a gente ainda os homens ainda cheguem um pouquinho mais tarde, né? A gente fala muito nisso e tá correto, né? Muito da prevenção do câncer de próstata, que tem que ser feita, e é isso que chama o homem para o urologista, né? Mas a gente tem esse gap aí desde a pediatria até essa idade que a gente não tem um praticamente cuidado, quase, né? 18 anos, né? Se tu vai considerar aí dos 15 até os 40, uns isso aí, 20 anos, né? Mais ou menos todo esse tempo que a gente não... o homem fica perdido, vamos dizer assim, né? A mulher sai do pediatra, já vai no ginecologista quando começa a entrar na adolescência, começa a ter a primeira menstruação, né? E o homem muitas vezes fica perdido, né? Não sente nada, não precisa fazer isso. Então, eu acho sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, né? O homem, acho que depois que sai do pediatra, o pediatra dá um certo suporte também até essa idade e começa o desenvolvimento das características secundárias, mas muitas vezes até para dizer, tá tudo legal, né? O homem, a criança principalmente, quando tá virando, tem muitas mudanças no corpo, né? Próprio desenvolvimento da parte sexual, enfim, o início mais tarde de relacionamentos, né? Então, esse tipo de conversa eu acho que é legal antes, assim, para o menino ter, até para ver. Hoje em dia tem muita dúvida sobre o desenvolvimento do pênis, se está normal, se não está, e isso acaba gerando, às vezes, um incômodo na criança, que é mais pela parte dos pais do que propriamente para a criança, que pode gerar algum trauma futuro, às vezes, né? Então, acho que a importância, se tem um exemplo, assim, a importância da gente, nesse meio tempo, trazer também o homem para o urologista, né? Mas comentando sobre propriamente a próstata, que tu tinha dito, né? Ao pé da letra, os nossos guidelines falam que pode ser um pouquinho mais tarde o início para o rastreio do câncer de próstata. Pelo Ministério da Saúde, a gente começa em pessoas que não têm fatores de risco, que a gente chama, né? Quais seriam esses fatores? Quem já tem doença de câncer de próstata na família, né? Seja pai, seja tio, irmão, né? Ou se tem de etnia negra, também tem um risco mais aumentado. Então, a gente começa com esses dois fatores, um ou outro, com 45 anos. Isso falando propriamente do rastreio do câncer de próstata, né? Mas sim, a consulta com o urologista como um todo, eu gosto de iniciar tirando essas preventivas, né? Mas a gente usa os 40 anos de idade principalmente para avaliar outras questões que vêm junto, né? Uma, também para trazer o paciente, sempre pensando em trazer o homem para consulta, que às vezes o primeiro contato, muitas vezes, deveria ser talvez com o clínico, né? Mas a gente acaba, como urologista, fazendo diagnósticos de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, né? E aí sim, a gente aproveita essa primeira entrada do paciente para depois dar continuidade com o clínico, né? Então, acho que ao pé da letra, os 40 anos para começar a consultar, sim, mas para o câncer de próstata específico, 50 anos aí, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, vendo a busca não propriamente por esse problema, né? Às vezes é por uma disfunção erétil, por uma ejaculação precoce, né? Às vezes um desconforto urinário, e acaba que isso, na verdade, não é a causa principal. Acho que nesse sentido que acaba entrando, sendo uma consequência. Pressão alta, diabetes, acho que esses são dois dos fatores principais que a gente mais tem no dia a dia e que acabam trazendo consequências, principalmente até para a vida sexual do homem. E acho que também entra numa das discussões que vocês acabam tendo no consultório. Com certeza, né? Esse tipo de doença é assintomática, né? Então, a primeira, como eu disse, tem gente que vai no urologista só realmente quando precisa, vai por esses motivos que tu disse, porque está sentindo alguma coisa. Até esse não seria o principal
ponto, né? O mais preocupante, vamos dizer, para a medicina, né? Então a gente aproveita para tratar o que ele tem, mas já faz o diagnóstico de outras doenças crônicas, assim, e aí segue o tratamento, né? Hoje na questão de rastreio, né? Você diz a partir ali dos 45 anos, se tiver. Ainda principal acaba sendo o PSA e o toque. Isso. A gente tem esses 2 exames como mandatórios assim para fazer, né? O PSA é um exame muito bom, até a gente pode aprofundar um pouquinho mais em seguida, né? Mas ele é um exame de rastreio do câncer de próstata, simples de ser feito. Então, sempre quando a gente fala em exame em medicina populacional, né, em rastreio, tem que ser um exame que possa ser feito por todo mundo, que não tenha altos custos, né, e consiga ser feito na maioria das pessoas, e por isso que a gente faz especificamente. Ele não dá diagnóstico de câncer e ele não é a única coisa, o câncer não é a única coisa que vai alterar esse exame, né? Mas ele serve como um alerta, é um exame, como o nome diz, de rastreio. Está um pouco alterado, a gente tem que investigar o porquê, né? Então, sim, a gente faz ele e a gente tem a indicação de fazer o toque retal junto, tá? O toque retal hoje a gente já está vendo com outros olhos, já assim, ao meu ver ainda sempre foi, né? Mas tem que ser sempre combinado com o paciente, a gente não obriga ninguém a fazer nada, né? Mas ele dá importância, ele é importante para a gente, além do câncer de próstata, porque ele dá outras informações da próstata, né? Dá sobre o tamanho, sobre a consistência, aí sim se tem algum nódulo ou não, né? E por ser um exame que talvez seja muito rápido de fazer, demora 10, 15 segundos para ser feito, não prejudica o paciente, não tem custos maiores, né? Então é o exame físico, não tem por que a gente deixar de ser feito quanto a isso. Claro que tem que ser discutido, tem essa questão do tabu que a gente está conversando aqui, né? Mas claro que hoje tem métodos mais aprofundados da gente fazer. Eu não diria substituir, mas às vezes pode ser complementares, e aí a cada caso tem que ser discutido, assim, né? Até a questão, às vezes eu vejo na minha prática como clínico, que o paciente ele acha que o PSA substitui o toque, né? E bem como tu disse, acho que até é bom nós abrir o leque da conversa, é que nem sempre um PSA alterado vai ser a consequência de ser um câncer, né? Pode ser outras alterações. Exatamente. Então, às vezes a preocupação do paciente vai para mais que não precisa, né? Mas assim como o inverso também, na verdade, né? E nem sempre um PSA normal quer dizer que está tudo legal. Por isso que a avaliação com o médico é importante, né? Às vezes a gente nota pequenas variações, talvez, do PSA, ou faz a comparação com o PSA em vigência do tamanho da próstata, levando em consideração a idade. Esses tipos de pequenas modificações, assim, a gente presta atenção. Olha, tá dentro da normalidade aqui do valor de referência, que é o que muita gente faz, né? Muitos não médicos fazem seus próprios acompanhamentos, o que não deveria ser, não só com o PSA, mas em qualquer outro exame, né? Mas a gente olha o valor de referência, está dentro do valor de referência, está normal. E geralmente não é assim. Com o PSA eu acho que ainda é um pouquinho diferente, né? Dependendo do paciente, do tamanho da próstata, da idade dele, do que ele está sentindo de sintomas, talvez aquele PSA seja legal para ele, tá alterado e eu espero que está tudo certo, não precisa nos preocupar, e talvez esteja dentro da normalidade e eu me preocupe um pouco mais, né? Por isso que a avaliação é individualizada, como a gente sempre fala, né? Eu acho que por isso que é tão importante o segmento estando de pertinho com esse exame, né? E o PSA também ele tem pontos de corte diferente para cada faixa etária. Isso também acho que é um dos pontos que às vezes, vou comparar um PSA de um senhor de 80 anos com o PSA de um senhor de 60 anos. Tem um ponto de corte que também, porque às vezes as pessoas olham comparando com o vizinho e não sabem a sua realidade. Porque o PSA também, ele tende, a próstata vai envelhecendo e tende também a ter uma produção em decorrência da idade. É bem isso aí. Ele na verdade o PSA ele é um antígeno específico da próstata, né? Uma molécula específica da próstata. Como ela cresce também bastante no câncer de próstata, mas ela cresce o valor dele aumenta pelo tamanho da próstata, né? E os homens, no geral, quase que 100% deles vão ter um grau de crescimento da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia, com o passar da idade. Então, todos vão ter. Não quer dizer que isso seja câncer, né? É o inchaço que a gente chama natural da próstata.
E pelo aumento natural da próstata, ele vai ter esse aumento. Então, eu espero que quem é mais idoso, eu espero que tenha um PSA um pouco maior, porque muito provavelmente a próstata dele vai ser um pouco maior, né? Então, por isso que a gente tem faixas diferentes para a idade. Mas nada impede, apesar de ser a grande maioria, a gente fala que em medicina nada é absoluto, né? Nada impede que alguém que é bem mais idoso tenha uma próstata menor, pequena, e aí vai ter um PSA um pouco menor, né? E vice-versa. Nada impede que um paciente mais jovem, seus 45, 50 anos, já tenha uma próstata um pouco aumentada com um PSA um pouco maior. É o comum? Não é. Então, quando eu vejo um PSA mais alto em um paciente bem mais jovem, apesar da próstata aumentada, a gente já... talvez tenha que a gente pesquisar alguma coisa mais a fundo, né? Mas isso são exemplos de que o PSA é um pouquinho mais chatinho de se lidar do que outros exames específicos, talvez, assim, né? A gente fala muito na importância da prevenção, né? Quanto antes a gente consegue fazer um diagnóstico, mais cedo a gente consegue tratar, né? E evitar de vir a ter consequências. E às vezes os pacientes vêm muito com queixas urinárias, né? E quais são os sinais de alerta, assim, que tu mais frisa, assim, para... Óbvio, sempre que tiver um sintoma é importante buscar atendimento, mas os que mais são imprescindíveis de buscar, assim, um acompanhamento especializado, né? Eu acho que importante isso que tu falou, Jeff, principalmente na parte da prevenção, tá? Eu acho que é bom, e que bom que a gente está tendo mais tempo para falar sobre isso, né? Nosso tempo é um pouquinho maior aqui do que geralmente as entrevistas que a gente dá. Mas é bom para diferenciar para o público que está escutando. Tem duas coisas, principalmente, eu sempre falo em consulta, isso que a gente cuida na próstata, né? A parte da prevenção que a gente faz do câncer, né? Que é tudo isso que a gente está conversando assim, mas geralmente isso não vai dar sintoma, né? Então, mesmo eu estando sem sintomas, então quer dizer que eu estou legal. Não, né? O câncer de próstata, ele geralmente, no início e até em fases intermediárias, eventualmente até avançadas, ele não vai dar, na sua maioria dos casos, sintomas. Ele tende a dar sintomas quando ele já está numa fase mais avançada, né? Então, por isso a importância de a gente mesmo assim fazer exames de prevenção. Diferente um pouquinho, isso falando do câncer de próstata, é a hiperplasia da próstata que a gente citou antes, né? Apesar de ser duas doenças do mesmo órgão, né? Uma é um câncer, é uma doença maligna, que ela pode se espalhar, pode dar metástases, pode eventualmente, em fases avançadas, levar até o óbito. A outra doença, esse crescimento natural, a hiperplasia da próstata, ela é uma doença benigna, né? Mas apesar de ser benigna, ela pode ser muito danosa ao longo do tempo também, né? Ela é muito debilitante e aí sim vai causar esse tipo de sintomas que tu me disse, né? Qual que é o problema? Que ele não causa sintomas da noite para o dia. Esse crescimento é lento ao longo dos anos. O nosso corpo, muito inteligente, ele vai se adaptando a esses sintomas, né? É o que vai aparecendo. Então, ele começa aparecendo com o jato do xixi um pouco mais fraco, né? Começa a acordar mais vezes à noite para ir no banheiro. Eventualmente, começa com aquela vontade de ir no banheiro que tu não consegue segurar, tu tem que largar tudo que tu está fazendo e ir pro banheiro, porque senão a urina vai escapar mesmo. E isso gradualmente vai, ao longo do tempo, se não tratado, vai aumentando, né? Tende a evoluir para uma parada total de conseguir fazer a urina, porque tranca, né? E isso, quanto mais tempo a gente deixar esses sintomas, o corpo vai tentando se readaptar e aí que mora o perigo, né? Ele começa a prejudicar a bexiga, por exemplo. Então, a longo prazo, quanto mais vai trancando esse canal da urina, mais a bexiga vai tendo que fazer força para empurrar esse xixi para fora. E aí mais vai prejudicando ela. Esse dano da bexiga que é o nosso problema, que a gente não consegue recuperar ele, mesmo depois tratando a próstata, né? Em últimos casos, mesmo assim não trata, que é o que a gente não quer, isso prejudica os rins, né? Que aí começa, além da bexiga, começa a prejudicar os rins. Então, de sintomas principais, eu acho que esses são os que a paciente vai começar a sentir, vai começar a prestar atenção. Muitas vezes, como a mudança não é da noite para o dia, começa a gradual e a pessoa não vai dando bola, acha que é normal, da idade, e talvez já esteja prejudicando a um ponto que não tem, né? E além disso, os mais que não pode deixar de procurar, né? Sangue na urina, né? A ardência para urinar,
Esses, junto com o que eu citei antes, eu acho que são os principais sintomas. Que aumenta também, pensando até na questão de uma prostatite, que é quando vai para uma infecção na próstata, né? A questão da hiperplasia também é um fator de risco para desenvolver a prostatite. Exatamente, né? Como ela tranca a saída da urina, né? Tende a sobrar mais urina dentro da bexiga, né? A gente chama de resíduo no nosso meio mais técnico assim. E quanto mais urina sobra dentro da bexiga, mesmo depois de tentar esvaziar toda ela, isso forma um caldo para as bactérias ali e tende a se desenvolver. E se ela vai para a próstata, a gente chama de prostatite. Né? Porque assim, as mulheres anatomicamente elas são mais predispostas a ter infecção urinária, né? Pela anatomia, né? Uretra Perfeito. Menor, a gente acaba tendo esse acúmulo às vezes fisiológico e acaba propiciando a infecção. Já no homem, sempre tem que se investigar o porquê está tendo infecção. Exatamente, não é o comum, né? Para a mulher, como tu bem disse, é isso. Ela tem a uretra mais curta, né? Não tem a uretra peniana e tudo isso. Então, geralmente, as causas de infecções urinárias são de bactérias do nosso próprio corpo, né? Geralmente do intestino. Então, por proximidade, elas se deslocam, ou seja, por via da pele, ou às vezes se translocam do intestino para a bexiga, né? E pela proximidade da mulher da uretra, o caminho para chegar dentro da bexiga é mais rápido, né? É mais curto, na verdade. Então, a uretra peniana, o pênis, mesmo assim, serve como proteção para esses fatores. Então, justamente como tu bem disse, se o homem apresentar uma infecção, sempre tem que ser investigado o porquê que isso está acontecendo, né? E a questão de entrar, então, até nessa questão, é porque muitas vezes a gente vê, assim, homens dizendo, estou com ardência para urinar, estou com um jato mais fraco, e acaba fazendo, às vezes, tratamentos caseiros, né, e achando que a rotina é a mesma. Então, acaba sendo já um sinal de alerta também para procurar um atendimento, né, para investigar. A gente vê bastante isso, né, principalmente por esse tabu de consultar um urologista mais ainda, né? Geralmente o paciente chega e já tentou tratar de tudo por conta em casa, né? Então é chá de semente de abóbora, é chá de cavalinha, é chá de... Ixi, se a gente fizer uma lista de chás... Assim, Coca-Cola com abacaxi. Esse para os cálculos, né? Para quebrar pedra, tentam também. Mas sabe que esses para próstata específico até a gente tem alguns estudos, sabe? Não são muito grandes, mas desses que a gente tentou comparar esses chás, essas coisas assim, porque tem vários pacientes que realmente demonstram melhora, pelo menos sintomáticas, né? Uhum. Que se sentem melhor, assim. A gente não conseguiu ainda ligar nenhum desses fitoterápicos, assim, a dizer, olha, é comprovado cientificamente que isso funcione, até porque senão parece que o médico é contra, né? Fitoterapia ou chás ou coisa assim, a gente até é a favor se funcionar. Tanto né? É que o cranberry, né? Hoje você tem evidências, eu não sei porque anos entra no guideline, anos tira do guideline. Às vezes vai, às vezes depende, né? Que também é um fito que auxilia na imunidade, né? Principalmente em mulheres, né? Na prevenção. Isso, de infecção urinária, no caso daí, né? E isso tem realmente, às vezes entra, às vezes sai do guideline, mas está sempre ali, tu pode usar, né? É uma alternativa a usar, às vezes tem, mas tem bastante estudo. E nessa parte da próstata, a gente não tem nenhum comprovando e nem dizendo, talvez pode tentar, né? Eu geralmente até costumo, porque é uma dúvida frequente dos pacientes, eu digo, olha, não vai fazer mal utilizar isso se está te fazendo bem, né? Mas tu não pode deixar de fazer o tratamento que a gente está recomendando aqui, que esse sim, a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que é comprovado cientificamente, que vai funcionar e vai, mais do que funcionar, vai prevenir a longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente pode, por algum motivo, alguma coisa amenizar o que está sentindo, mas não está tratando o problema, né? Uhum. Então, com o passar do tempo vai dar problema de novo, né? Uma das dúvidas, às vezes, que eu ouço assim, dos pacientes, principalmente no caso da hiperplasia prostática, né, que é o aumento benigno, mas de benigno, se for ver, não tem muita coisa, porque ele não vai matar, mas ele vai trazer consequências que pode levar a óbito, né? Tipo, piorar uma doença renal crônica, enfim. É assim, a questão de quando faço um tratamento clínico e quando que esse tratamento clínico necessariamente tem que virar uma cirurgia. Vou operar direto, não vou operar direto? Qual o tempo
que eu tenho que fazer de tratamento clínico para ver uma falha terapêutica, para pensar em cirurgia? Acho que também é uma dúvida muito grande que deve chegar para ti diariamente. Em quase que 100% dos pacientes tem essa dúvida, né? É um pouquinho mais, assim, não tem uma resposta certa isso, né? O que a gente geralmente faz? A gente tem alguns índices que a gente seguia para tratar eu sempre explico isso para o paciente. A gente vai ver em que estágio a gente está da doença e eu vou explicar o que pode ser feito agora e o que tem que esperar disso, né? O que o paciente vai esperar, porque é aquela coisa que a gente falou lá no começo. Se o paciente não sabe por que ele está tomando e nem o que esperar do tratamento que ele está fazendo, ele vai abandonar, ele vai achar que não está funcionando, né? Então eu sempre falo que a gente tem que alinhar a expectativa para ver, acho que a gente fala bastante isso em medicina hoje, né? Alinhar a expectativa para ver o que o paciente vai estar sentindo, e o que ele vai esperar. Mas a gente tem que analisar o estágio da doença, né? Mais do que até o que muitos pacientes se confundem, a depender do tamanho da minha próstata, então eu tenho que mais chance de fazer cirurgia ou não. É um pouquinho diferente. A próstata, por si só, ela pode crescer para fora, né? Que é onde a gente vai medir o tamanho dela. Então a gente mede o tamanho total, ela vai ser maior, né? Mas o que mais vai informar o quanto está causando esses sintomas é o crescimento dela para o meio, né? Pode ter próstatas grandes que estão trancando para o meio, mas pode ter próstatas que cresceram só para o lado e não está nem tão trancado o interior, que é por onde passa a urina, né? E o vice-versa também. Às vezes tem próstatas que são pequenas, mas ela cresceu para o meio e não cresceu nada para fora, né? O mais comum é que próstatas grandes para fora também cresçam para o meio, mais comum. Mas tudo isso tem que analisar, né? Então, quando que a gente tem que fazer cirurgia, quando que a gente tem que usar remédio? Depende muito do que o paciente vai chegar te dizendo e de exames complementares. Eu digo, olha, essa decisão a gente vai ver o que tu está sentindo de sintomas, como tu vai estar se sentindo e o que teus exames mostram. Pode ser que tu não esteja sentindo tanta coisa, não tenha percebido os teus sintomas, mas os exames vão mostrar que aquilo que já está tendo um sofrimento por parte da bexiga. É um ponto. Pode ser o contrário, que até os exames não estão mostrando que está tão ruim e o paciente está bem incomodado, né? No geral, se os sintomas são leves, né, leves a moderados e o paciente nunca fez um tratamento com medicamento, a gente tende a fazer um tratamento, né? A tentar utilizar um tratamento com medicamentos. Qual? Também vai depender bastante do paciente e a gente chama de risco de progressão da doença, sendo um pouquinho mais técnico. Você tem muita chance de causar um problema no futuro, daqui 3 ou 4 anos, se a gente não tratar com um medicamento X, né? Mas a gente faz uma tentativa de tratamento e o principal medicamento disso, falando mais da parte médica, até é um alfa-bloqueador, né? Uhum. É aquele que faz o relaxamento e abre o canal da próstata para urinar melhor. Isso tem um efeito mais imediato, tá? Isso em 10 dias, 15 dias já é para ter feito e melhorado um bom pouco dos sintomas dele. Aquele outro medicamento que a gente associa junto, geralmente a finasterida ou a dutasterida, ele é um tratamento que não vai dar tanto resultado nos sintomas imediatamente. Ele é para esse risco de progressão da doença. Então, ele é um medicamento que se tu não tem ideia de usar por no mínimo 6, 9 meses até, a gente nem tem indicação de utilizar. Ele vai fazer efeito só lá na frente. Ele, vamos supor, ele segura um pouquinho mais a próstata do que de crescer. Então, ele não deixa piorar tanto, apesar dele não travar o crescimento dela, do que melhorar sintomas. Então, um é para melhorar os sintomas e o outro é para não progredir tanto, assim, né? Vamos dizer. Hoje a cirurgia ela acaba sendo algo muito mais simples do que era no passado, acredito. Evoluindo técnicas, hoje não sei se a robótica já entra na questão da hiperplasia ou apenas mais para o câncer de próstata, que eu acho que também é uma das dúvidas, né? É uma cirurgia aberta, é uma cirurgia que é por vídeo, é uma cirurgia que vou ficar muito tempo hospitalizado, vou ter que ficar usando sonda, porque assim, acho que até esse ponto que tu disse, o paciente saber o que vai acontecer com ele, eu acho que ajuda muito, né? Porque homem já por natureza tem a sua cultura de não ir ao médico, e daí não ir ao médico chegar que vai receber uma notícia que ele vai internar, e ele acorda com
uma sonda. Uma sonda, sem saber, com um corte na barriga, né? Então acho que evoluiu muito isso, né, Henrique? Totalmente, né? O que a gente fala hoje de cirurgia de próstata, e até a evolução foi muito rápida, né? No tempo que eu fiz a residência, por exemplo, ou na faculdade ainda, já eram coisas que a gente nem se pensava hoje em dia, as tecnologias que a gente utiliza, né? Falando especificamente da parte da hiperplasia, né? Quando que a gente vai oferecer uma cirurgia, então? É quando esse tratamento que a gente ofereceu por algum tempo não fez efeito. Então, o paciente chegou com alguns sintomas, dei o tratamento 2 ou 3 meses, a gente reavaliou ele continua com sintomas ou continua com os exames muito alterados, né? A gente tem indicação de ir adiante. Ou se ele já vem tomando há algum tempo o remédio, né? Que é o que acontece bastante, inclusive. Poxa, eu estou tomando esse remédio já faz tempo, mas eu estou ainda com algum desconforto e aparecem os exames que estão alterados. A doença pode evoluir mesmo tomando remédio. O remédio ele é um tratamento paliativo, vamos dizer assim. Antes da invenção desses tipos de remédio para próstata, não peguei esse tempo, tá? Não sou tão antigo assim. Antes disso, toda hiperplasia era feita cirurgia, né? Então, muitos dos tabus vêm por aí também, né? Porque acabava que não tinha o que ser feito, ou tu ia para uma cirurgia, que era por técnicas muito diferentes do que a gente tem hoje, era mais agressiva e a recuperação era pior, ou tu ficava com sintomas. Então imagina o paciente se botando lá atrás nisso, né? Poxa vida, ou eu fico assim, ou eu vou sofrer bastante para me recuperar. E resolvia. Depois que iniciou o medicamento, tem muitos casos leves que a gente consegue ir levando com o medicamento, né? Pode ser que no futuro, depois de usar remédio, a gente tenha que progredir o tratamento. Mas aí a gente não precisou fazer um procedimento por 5, 10 anos, quanto o remédio funcionou, né? No caso dos tratamentos especificamente, hoje em dia a gente, principalmente em hiperplasia de próstata, a gente prioriza o minimamente invasivo, né? O que menos vai agredir o paciente, o que menos ele vai sentir desconforto, o que antes ele vai embora para o hospital e o que menos ele vai ficar de sonda, né? Esses são os principais pontos que a gente tem. A maioria das técnicas que a gente utiliza hoje são feitas pelo canal da urina, né? Não precisa ter nenhum corte, nenhum tipo de situação. Qual tipo fazer e o que existem, a gente pode citar, posso especificar cada uma depois se for o caso, mas vai depender muito da questão do custo, o que o paciente consegue investir ou não. Tudo que é tecnologia mais nova a gente tem um custo um pouco maior, né? E da indicação da cirurgia. Cada técnica tem a sua indicação específica. Não é todas dá para fazer em todo. Que tipo de indicações? A idade que o paciente tem, se o paciente quer preservar a ejaculação ou não quer preservar a ejaculação, se o paciente quer um tratamento mais definitivo, que retire mais tecido da próstata para não se preocupar nunca mais com isso e consequentemente ele vai deixar a ejaculação de lado. Se ele quer retornar às atividades, lógico, quanto antes, né? Quantos dias de sonda vai ficar, mais ou menos, depende também. E hoje a gente tem, desde a raspagem convencional, né? Que é o que foi feito sempre lá atrás. Hoje a gente tem, apesar da raspagem convencional, né? A gente tem monitores, aparelhos que a gente consegue enxergar melhor, mas continua sendo a mesma cirurgia. Ou a gente avança. Lasers, técnicas de vaporização da próstata com aparelhos específicos, queimar a próstata, a gente chama de eletrocoagulação da próstata com laser verde também, outro tipo. Então, técnicas, tem hoje tranquilamente de 5 a 10 tipos de técnicas, todas sem cortes, né? Específicas para isso. Vai de cada paciente. E a cirurgia robótica que tu disse, a gente utiliza também. Ela se faz mais utilizada, é o dia a dia do câncer de próstata, que é um pouquinho diferente. Mas a gente utiliza ela em próstatas quando tem um volume muito, muito grande da hiperplasia. Aí talvez seja uma técnica que a gente possa utilizar. Próstatas de tamanhos normais, um pouco aumentadas, tem técnicas melhores, dá para dizer assim, que não vão fazer corte. Apesar da cirurgia robótica, para quem não conhece, né, a gente controla um robô, né? Então o robô não faz a cirurgia sozinho, ele não consegue fazer nada sem o comando do cirurgião, mas a gente consegue através dele enxergar melhor, ter mais precisão,
né? Mas acaba tendo 4 ou 5 cortezinhos na barriga, que é por onde a gente coloca esses braços do robô, né? Então, se a cirurgia pode ser feita pelo canal da próstata, melhor, que daí não tem corte, né? Já é uma via natural a urina. Mas eu acho que da hiperplasia seria mais ou menos isso aí. E aproveitando então até o gancho, né? A cirurgia para a parte oncológica, né? Todo o câncer de próstata vai passar por uma cirurgia necessariamente, que às vezes é uma dúvida também que as pessoas têm, né? Ah, posso resolver com quimioterapia, com radioterapia? Vou necessariamente ter que fazer uma cirurgia? Vou ter que associar as duas coisas? É uma pergunta que é um pouco ampla porque vai de caso a caso, mas em específico assim, toda vai ter que passar por uma cirurgia de ressecção. Vamos lá, sendo bem específico assim, né? Tudo a gente tem que trabalhar com o que nossos estudos dizem, né? Primeiro, todo diagnóstico de câncer de próstata tem que fazer cirurgia? Não, tá? A gente, até diagnosticar o exame de próstata, o câncer de próstata, a gente vai... através dos exames que a gente vai fazendo, a gente quer fazer um estadiamento, né? Que para o público leigo ver em que nível está a doença, em que estágio ela está, para a gente determinar o melhor tipo de tratamento. Dentro da oncologia, a gente tem muito isso. Dependendo do nível que está, a gente tem um tratamento melhor para aquele nível da doença, né? No câncer de próstata, especificamente, a gente tem do mais leve para o mais avançado esses estágios. O mais leve varia muito com o tipo dele, que a gente vê na biópsia, o nível também, e se ele está em quais partes da próstata ele está localizado e que tamanho é isso na próstata. Em alguns casos específicos, a gente pode fazer um acompanhamento, mesmo com o diagnóstico de câncer. A gente chama esse câncer de muito baixo risco. Então, é uma coisa que está muito no início, que muitas vezes aquele câncer pode conviver com a gente ao longo de anos, né? E a gente não precisa fazer um tratamento desde que o paciente não vai se perder e não vai deixar de fazer esse monitoramento, né? Esse monitoramento pode envolver biópsias seguidas, pode envolver exames de ressonância, o toque, principalmente o exame de PSA. Tudo isso tem que ser acompanhado de perto, porque se a gente está acompanhando, em algum momento mudou o nível, alguma coisa assim, a gente parte para o tratamento. Mas uma das alternativas, a gente chama de vigilância ativa, para quem a gente faz isso, né? Quer dizer que todo mundo que tem muito baixo risco pode só acompanhar? Não, a gente tem que ser essa decisão compartilhada que a gente falou junto. Muitas vezes, os pacientes que na maioria das vezes são jovens, quando são jovens, dizem, olha, vou ter que ficar monitorando isso o resto da vida, eu não quero ficar com isso, fica muito angustiante, tá errado fazer cirurgia para esse ponto? Também não. Também a gente pode fazer uma cirurgia, resolver o problema, mandar para análise e seguir a partir daí. Cirurgia é um dos tipos de tratamento, né? Então, tu tinha me perguntado se sempre tem que fazer cirurgia. Tem esse caso que a gente não precisa fazer cirurgia, casos muito específicos. A maioria dos grandes casos a gente vai ter que fazer algum tipo de tratamento. Nesses, um tratamento é a cirurgia, um tratamento é a radioterapia, tá? Eles, em questão de cura, nos estudos que a gente tem, eles até se equiparam, tá? O que muda é a questão das consequências desse tratamento, né? Então, falando em consequências, as duas principais do câncer de próstata, de cirurgia ou de radioterapia, que são as mesmas, é a incontinência urinária, ficar perdendo urina depois, e a disfunção erétil, né? Perder o poder da ereção depois que faz um tratamento ou outro. Ao meu ver, se o paciente aguenta uma cirurgia, é jovem, ao meu ver, a longo prazo, esse tratamento com a cirurgia ele é menos mórbido do que um tratamento com radioterapia. Por mais específico que seja a radioterapia hoje, mais direcionada, a gente acaba tendo algumas agressões a outros lugares perto da próstata que não só a próstata, né? A própria bexiga, o próprio intestino. Então, muitas vezes a gente pode ter essas consequências depois de 5, 10 anos de feita a radioterapia, ela continua agindo no corpo, né? Claro que tem consequências também da cirurgia, mas ao meu ver, se a gente vai pensar em longevidade, que a gente está fazendo um tratamento curativo, talvez a radioterapia a gente reserve para depois. Assim como um tratamento faz só um ou só outro, também tu pediu, né? A depender do nível que está isso, a gente já vai determinar se vai fazer um tratamento adicional ou não. Pode ser que em algum ponto num estágio mais avançado, a gente tenha que fazer uma quimioterapia
já em seguida da cirurgia. Pode ser que em estágios bem avançados não vale a pena a gente fazer uma cirurgia, porque a gente vai tirar o foco da próstata, mas ela vai estar espalhada para o resto do corpo, então vale a gente fazer um tratamento sistêmico, né? Então varia muito do estágio da doença, né? E do tipo de tratamento que a gente faz, né? Cirurgias específicas, a cirurgia robótica é o nosso principal carro-chefe para isso hoje. Mas claro que muitas vezes na saúde pública, no SUS, a gente ainda acaba fazendo cirurgia com corte, né? Convencional, que o intuito principal é livrar o paciente da doença, né? E não... e depois lidar com as consequências que ela possa ter também. Mas também funciona, é um outro tipo de tratamento, né? E então hoje a jornada, assim, acho que para resumir na questão do câncer de próstata, acho que começa com o PSA, toque, vai para um exame de imagem complementar, geralmente uma ressonância, confirmou a suspeita, passa para uma biópsia. Seria mais ou menos esse o caminho inicial. Esse é o caminho, vamos dizer, mais generalista, assim, né? Que a gente faz geralmente, né? Claro que no meio disso pode ter alguns nuances, né? Mas basicamente seria isso. A gente tem outros exames, por exemplo, o PET, PSMA, que hoje a gente às vezes utiliza. Mas vai acabar que ainda a gente não pode hoje operar sem fazer uma biópsia, né? Apesar de às vezes tem o PSA alterado, tu sente o toque, tu vê na ressonância, mas a gente ainda precisa confirmar com uma biópsia hoje. Tem estudos em andamento para a gente talvez conseguir operar sem fazer a biópsia, comparando se isso é possível ou não, talvez com o PET, PSMA ao invés da ressonância, ou os dois juntos, né? A gente está estudando se isso pode ou não pode ser feito ainda, no momento hoje ainda não, né? Mas a gente precisa para confirmar, até para saber o grau que é, né? O tipo do tumor para a gente especificar o tratamento, né? Essa pergunta que eu fiz, porque às vezes eu recebo às vezes no consultório, apareceu um nódulo, daí o paciente daí tu vai fazer o encaminhamento, explicar para ir procurar, porque às vezes a gente, como clínico, acaba se deparando e fazendo, às vezes, o diagnóstico, às vezes vai procurar uma coisa e acaba encontrando. E às vezes é essa dúvida, né? Eu necessariamente vou fazer uma biópsia, né? Às vezes a gente acaba já preparando até o paciente para ele chegar no especialista já não tão assustado, mas já sabendo que o diagnóstico, infelizmente, vai ter que passar por uma biópsia, né? O histopatológico, né? Que a laminazinha lá é o que vai bater o martelo para dizer que 100% de certeza que é, né, um câncer. E às vezes a gente até acaba, assim, essa jornada ela é linear, assim, né? A princípio, como tu disse, basicamente seria isso. Mas no meio do caminho, às vezes a gente adianta ou atrasa alguma dessas coisas, né? Por exemplo, às vezes não é um depende do outro. Tu tem que ir completando toda a história, né? Às vezes, por exemplo, o PSA vem alterado, tu vê que a próstata dele, para aquele PSA, está mais aumentado, mas a próstata é pequena, na ressonância talvez veio tudo bem. Já não é incomum acontecer. E aí tu repete um PSA dali um tempo, continua aumentando, diz, poxa, mesmo com essa ressonância boa, vou fazer uma biópsia. E tu pega também. Então, nada disso é fidedigno, né? Tu vai individualizando cada caso e vê a evolução. Essa é a importância, acho que, do médico hoje, né? É muito fácil tu, com toda a facilidade que a gente tem hoje, qualquer pessoa faz. Qual que é o roteiro para fazer o diagnóstico de próstata, né? Do câncer de próstata? Mas esse, assim, o perto que tu tá com o paciente, o feeling que tu tem, que tu desenvolveu ao longo do tempo que tu tá, assim... então, isso vale da maneira mais... para te acertar mais, né? Mais rápido, talvez, né? Acho que é legal. E aproveitando, assim, o gancho das neoplasias, né? Dos cânceres. Dois cânceres também que acabam sendo muito comuns comuns não tem uma incidência tão grande como o próstata, mas o que eu acho que é importante até falar, que eu acho que são cânceres que não... demora para se buscar um especialista. No caso do homem, acho que é o câncer de pênis e o câncer de testículo, né? Que às vezes, principalmente no de pênis, eu acho que é só uma feridinha e não procura o atendimento. E quando busca, já talvez é tarde demais, às vezes parte para uma amputação. Graças a Deus, ou graças, enfim, né? A gente realmente é bem menor a incidência, né? Mas por alguns motivos até. Por exemplo, o de pênis especificamente, ele está muito relacionado
a má higiene quando acontece, né? Então, é aquele paciente que geralmente é de áreas de menor renda, que não tem tanta informação, de menor formação também, né? E muitas vezes acaba não tendo aquela higiene, e não é uma coisa que surge assim de uma hora para outra. É como tu disse, vai surgindo uma feridinha, ele vai deixando muitas vezes o paciente tem uma fimose ali, né, que não consegue expor a glande, ali é um fator de risco para não conseguir fazer higiene e consequentemente levar ao câncer. Mas não tem tanta incidência também, justamente porque fica mais visível, né? Apesar do homem ter esse tabu e ter vergonha, às vezes, de falar sobre isso, mas fica visível. O homem, toda vez que vai urinar, consegue enxergar, né? Diferente da próstata, né? Tu não vai sentir nada até ela estar bem avançada. Mas sim, em alguns casos, a gente precisa desse câncer, no câncer de pênis, a depender do tamanho da lesão e o quanto ela está infiltrando, a gente precisa fazer amputações parciais, totais, né? Então varia bastante também. Mas como eu disse, ainda bem que não é tão recorrente, né? E o câncer de testículo, sim, aí é mais comum que o de pênis, né? Principalmente em homens mais jovens aí. É uma coisa que a gente sempre faz, tem campanha para isso também, pra gente falar sobre isso. Mas principalmente no homem jovem é o crescimento do testículo, né? Sem dor, né? Sem sentir nada. Geralmente os homens procuram quando estão sentindo dor no testículo. Isso também é bom, né? Tem que procurar quanto a isso. E alguns diagnósticos de câncer vão ser feitos porque o paciente sentiu dor e veio procurar naquele momento. Mas geralmente não é dor que sente no testículo durante isso, né? Ele começa a prestar atenção mais no testículo pelo desconforto, ou ele bateu e aí começou a prestar mais atenção no testículo e aí ele notou um carocinho e veio procurar, né? Também, outro câncer que é bem importante a gente tratar no início, né? É um tratamento relativamente simples, a depender, precisa fazer cirurgia também para retirada parcial ou geralmente total do testículo, depende, como todo câncer, do nível que ele vai estar, entre outros fatores. Mas é um tratamento que tem um bom prognóstico, que a gente fala, né? Tem uma alta chance de cura quando pego no início, né? Que daí acabam voltando mais aquela vez, né? Que não é só nos 40, 45 anos, né? Porque tem que ter um cuidado preventivo sempre, né? E às vezes é observar o próprio corpo. Uhum. Os sinais não são só sintomas, né? Pode ser uma alteração de tamanho, uma alteração de textura, né? Às vezes, então, o jovem, o adolescente, que às vezes é a faixa etária que abre aí, também se autoconhecer, né? Que a gente às vezes vê que nem tu falou lá no início, saiu do pediatra, a mulher acaba indo pro gineco, o gineco vai ensinar a fazer autoexame de mama, vai ensinar como que funciona aí a menarca, né, a questão da menstruação, mas o homem ele ainda tá num limbo, né? É jogado pro mundo. Ele sai dali, daí ele vai no clínico quando ele tem uma gripe, quando tem um resfriado, ou, né? Ou quando a esposa manda ali. Geralmente é isso. E às vezes, quando chega já é um diagnóstico mais avançado, mais difícil de conseguir ter, às vezes, uma melhor assertividade no primeiro tratamento, ou às vezes já é algo muito avançado que já talvez não tenha cura, né? Então, acho que uma das mensagens principais a gente deixar é, realmente, a prevenção é ainda a melhor forma de tratamento, né? Eu acho que pensando nisso, Deus até fez a gente assim, desse jeito, né? Porque a gente brinca que na urologia, os órgãos que a gente cuida, na verdade, são externos, né? Então, o pênis, o testículo, é muito mais fácil a gente examinar esses órgãos assim, né? Diferente da mulher, por exemplo, o colo de útero, a gente tem que fazer exame específico no ginecologista, ela não consegue se autoexaminar o colo do útero, né? A mama, apesar de também ser externo, mas é uma coisa que tem que palpar. E o testículo e o pênis estão externos ali, né? Fica bem mais tranquilo da gente autoexaminar, né? Algum tópico, assim, Henrique, tu acha que é importante nós frisar, assim, pro público, nesse sentido? Eu acho que, assim, tem... Lógico, se desse pra gente ficar falando um monte aqui sobre isso, né? Mas eu acho que, especificamente de tabus, a gente não tem como não falar de câncer de próstata, né? Que é o que a gente falou. E da próstata em si. Sempre que eu falo de próstata, eu gosto de diferenciar essas duas situações. Ou para o paciente não se preocupar por excesso de uma coisa que não precisa, ou não deixar de se preocupar, né? Deixar de lado uma coisa que seria preocupante, né? Mas sempre, por isso, o contato com o médico, com o clínico ou com o urologista, né? Para
para captar esses pacientes depois e especificar para onde ele tem que ir é importante, né? A parte sobre os tratamentos de próstata a gente deu uma pincelada aqui também, a diferença de cada coisa, né? Eu até citei sobre as consequências, eu acho, só que eu falei bastante que isso é outra coisa que o pessoal confunde bastante, agora aproveitando, né, das consequências do tratamento cirúrgico para próstata, né? Eu diferenciei bem tratamento, aquelas consequências de perda de urina, de disfunção erétil, isso é para câncer de próstata, né? Então, porque acaba a gente fazendo um procedimento para retirar toda a próstata. Então, não vai mais existir próstata ali, a gente retira ela. Enquanto que essas consequências são muito infrequentes em tratamentos para hiperplasia, né? O paciente não mexe nada em questão de ereção, não mexe nada em perda urinária, é muito pouco provável que aconteça, ou se acontece, acontece nos primeiros dias e depois se resolve, a depender do método, né? Então, mais uma vez, a informação para tratar, às vezes, o paciente se sente mais estimulado sabendo que não tem tanta coisa, né? E na dúvida, assim, eu acho que sempre vale a conversa, né? É o que a gente faz na consulta. A gente não vai fazer nada a não ser informar, né? A gente não faz mais... Não, a gente não impõe nenhum tratamento. A gente tem que... não tá ali para obrigar ninguém a nada, né? A gente tá para passar informação e decidir junto qual que é a maior coisa, né? Teriam vários outros assuntos que a gente poderia falar também. A questão da parte de planejamento familiar, de vasectomia com os homens, de infertilidade, de disfunção erétil, né? Tudo isso vai ter o seu tempo. É uma gama de assuntos, né? Uhum. Agradeço, Henrique, por ter aceito o convite e ter vindo falar hoje conosco, né? Acho que tem conteúdo para nós gravar muitos episódios. Vamos gravar. Agradeço aqui a tua participação. Quero te entregar um presente aqui da tua Rádio Alvorada. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado pelo convite, Jeff. Obrigado pelo presente aí, pela oportunidade tua da rádio de fazer isso. Eu acho que é bem bacana a gente fazer essas iniciativas de educação assim, médicas e de saúde como um todo, né? E eu fico sempre à disposição, tá? É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado. E informações salvam vidas, né? Exatamente. E agradecemos então a você também que nos acompanhou nesse episódio. Gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Alticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rico. E estaremos de volta na próxima semana com mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast. Até lá!